Olá, amigos. É uma alegria estar aqui hoje para falar sobre um assunto da maior importância. Como produzir um programa espírita para o rádio. Bom, Murilo, sobre o rádio, nós podemos dizer que é um companheiro de todas as horas. E como veículo da comunicação social é o mais apaixonante. Por isso, nós estamos trazendo para você esta sugestão de como você produzir um programa com conteúdo espírita para um programa de rádio. E nós vamos começar falando inicialmente sobre o projeto. Como começar esse trabalho? Qual a linguagem a ser utilizada? O rádio é um veículo específico e nós vamos falar detalhadamente, especificamente sobre a linguagem que deve ser utilizada. A equipe de trabalho, você já tem o primeiro componente, que é você, mas nós precisamos de ter uma equipe de trabalho. A responsabilidade pelo programa. É muito importante que a Casa Espírita se responsabilize perante, às vezes, uma rádio AM, FM, mas também é necessário que alguém da Casa Espírita, uma determinada pessoa, você, seja o responsável pela coordenação dessa equipe que vai trabalhar com você. Formato do programa. Ouça outros programas de qualquer religião, programa jornalístico, programa esportivo, para que você possa ter uma ideia do formato do seu programa. O tempo do seu programa. Você conseguiu um espaço em rádio local? Vai trabalhar na web? Você tem determinado assunto para ser tratado? Qual é o tempo do seu programa? É importante que você defina. O nome do seu programa, faça, como dizemos, nas nossas casas espíritas, a tempestade de ideias, escreva vários nomes para você escolher um nome para o seu programa. A pauta ou o roteiro? É exatamente isso que vai determinar o que você fará ao longo do seu programa. E dentro da pauta você terá as vinhetas, você vai preparar textos e temas a serem abordados em função do seu público, em função da equipe, das possibilidades da sua equipe, das pessoas que você eventualmente irá entrevistar. Você vai escolher quadros e nós vamos, nesse nosso programa, nesse nosso vídeo, mostrar para você inúmeros exemplos de quadros que você poderá utilizar, além de músicas espíritas, músicas instrumentais que elevam. Isso tudo vai dar a dinâmica do programa ou do quadro que você necessita. Bom, falado sobre o projeto, nós vamos agora escrever um roteiro e a pauta. Os locutores e os editores do programa usarão o roteiro para saber como fazer o programa. Então faça-o de maneira bem clara, bem detalhada. Coloque na parte de cima o nome do seu programa e o dia em que ele será transmitido. Escreva as falas que serão lidas pelos locutores em linguagem simples, em linguagem clara. Indique uma coisa importante, viu, Sim. Sebastião? Indicar se determinadas palavras a serem colocadas ali pelo locutor, aquele que vai fazer a locução, se elas precisam ser destacadas. Uma frase que deve ser lida com entonação diferente. Nós vamos ter oportunidade, não é? Quando Sim. estivermos falando da pauta, o exemplo de pauta, de colocar para que você entenda claramente essa questão. Caso o texto tenha palavras estrangeiras, palavras às vezes difíceis de explicar, é bom que você coloque do lado, coloque ali na frente, explicando como é que ela deve ser falada, como é que ela deve ser lida. Além disso, no roteiro é muito importante que você indique onde devem entrar as vinhetas ou efeitos especiais. E diga precisamente onde vai encontrá-los. Por exemplo, você tem um determinado CD, não é? A faixa, um CDY, na pasta tal, no arquivo determinado, para que a pessoa, obviamente, possa utilizar sem nenhum problema, possa localizar aquele arquivo sem qualquer problema. Agora, o que produzir exatamente para a rádio? Se você, aquilo que o Sebastião colocou inicialmente, você ouvir rádio, ouvir programas, vai te dar
ideias. Porque antes você ouvia, mas não tinha preocupação de fazer. No momento que você começa a se preocupar em fazer programas de rádio, naturalmente que você vai ouvir de uma outra forma. E ao ouvir diversos programas, as ideias certamente surgirão, sem contar com as intuições que acontecerão, para que você efetivamente atenda às necessidades daqueles que ouvirão nos dois planos da vida. Muito bem, alguns quadros que você pode usar, preces, por exemplo, que pode ser de 30 segundos, mensagens, com leitura de mensagens, com pequenos comentários de 2 minutos. Por exemplo, o quadro Conheça o Espiritismo, onde você vai falar da doutrina espírita em 5 minutos, e o próprio culto do Evangelho no Lar em 10 minutos. São alguns exemplos de que você pode usar, alguns quadros que você pode usar. Falar sobre o Esperanto, a língua universal. O Espiritismo no dia a dia. Estudando o Livro dos Espíritos de forma sequenciada, 1 ou 2 perguntas por programa. O espaço infantil, você pode usar a criança, ou mesmo trazer músicas infantis, ou mesmo falar da criança, né? Lindos casos de Chico Xavier. Por exemplo, são inúmeros e belíssimos e muito instrutivos. Você pode usar e pode, obviamente, nós vamos falar mais na frente sobre isso, colocar um fundo musical. Isso tudo vai dar uma dinâmica para o programa ou quadro que você utilizar. Além do que nós falamos dos pequenos quadros, esses quadros podem ter de 30 segundos até 10, às vezes 10 minutos, né? Nós também podemos fazer programas, né, Sebastião? Temos sugestões de programas de 15 minutos, programa de 30 minutos, programas de 45 minutos, programa de 60 minutos. E programa de 2 horas também, se você tivesse espaço, naturalmente, que são alguns exemplos, né? E para que você tenha uma ideia de como você pode fazer, e pode fazer uma coisa muito boa, nós vamos dar 2 exemplos de pautas, roteiros. O primeiro deles será de 15 minutos. É o programa Espiritismo no Ar, por exemplo, é um programa da Concafras PSE, um programa feito para aqueles que conseguem um espaço na rádio local e não têm condição de produzir um programa. Então, nós estamos produzindo esses programas, estamos disponibilizando para que você possa utilizar até que você tenha condições de fazer o seu próprio programa. E aí você está vendo na tela, então, Sebastião, o modelo de roteiro, de pauta de 15 minutos do programa Espiritismo no Ar. À sua esquerda, você vê aí músicas e efeitos, onde tem primeiro vinheta 1 de abertura com música de fundo. E aí, na coluna central, o responsável, onde você coloca o locutor 1, locutor 2. Então, para exemplificar, né, Sebastião? Vamos lá, locutor 1. Espiritismo no Ar, mais um programa da Concafras PSE. Não te detenhas, vem, socorre e ajuda a multidão que passa inquieta e muda, implorando-te amor, consolo e abrigo. Alta de Souza. Essa é uma forma de fazer uma abertura. Né? Em seguida, você tem aí, né, Sebastião, a programação do dia, onde você pode fazer um resumo, não é, daquilo que vai acontecer. Chamar atenção para o que vai acontecer, né? Então, por exemplo, Sebastião, fique ligado na programação de hoje. Vale a pena refletir. Conheça o Espiritismo. Momento musical. Fonte Viva, interpretações evangélicas. Bom, aí você deu um resumo daquilo que vai acontecer no seu programa. Depois você tem a chamada para a prece inicial, e aí você inicia os quadros, vale a pena refletir, por exemplo. Em seguida, você teria a chamada para o site, ou o e-mail, ou um telefone para contato da sua casa espírita. Em seguida, você teria o quadro Conheça o Espiritismo, onde você também vai fazer uma vinheta, você pode fazer uma vinheta para chamar atenção para aquilo que você quer apresentar no seu quadro. Por exemplo, convidando para os cursos na Casa Espírita, né? Exatamente, convidando para a palestra pública. Às vezes você convida alguém de fora da cidade, ou alguém que vai trazer um tema interessante, e aí você então, no seu programa, você pode estar chamando, convidando as pessoas para participar. Bom, muito bem, esse foi um programa Espiritismo no Ar de 15 minutos. Nós teremos um outro aí, que é o exemplo lá de Itumbiara,
que é um programa de 30 minutos, Momentos com Emmanuel, né, Sebastião? Exato. Essa abertura, Murilo, é um pouco diferente da outra, né? Também vamos exemplificar, falando aqui, como é que podemos fazer uma abertura de um programa de 30 minutos. Muito bem. Na abertura, teria seria feita uma vinheta com uma música de fundo e, em seguida, olá, amigos ouvintes da Rádio Mundial de Espiritismo. Está entrando no ar o seu programa Momentos com Emmanuel, uma proposta do Centro Espírita Luz da Esperança de Itumbiara, Goiás, e hoje apresentaremos mensagens, músicas e um interessante livro para sua reflexão e viagem em ótima companhia. Mas antes, gostaria de convidá-lo para juntos fazermos a nossa prece inicial. Então, é uma abertura diferente daquela outra anterior, né, Sebastião? Interessante, né? Porque nesse exemplo, Murilo, se você estiver trabalhando sozinho, você pode fazer essa abertura de forma você só, né? Na outra programa de 15, nós demos exemplo de 2 locutores fazendo a abertura, chamando a atenção para o programa, né? Muito bem. E aí, em seguida, né, Sebastião, está lá a música instrumental de fundo, vendo aqui que na coluna à esquerda, música de fundo tal, do CDX, da faixa Y, exatamente para que você dê o indicador para aquele que vai fazer a edição, para aquele que está na técnica, poder utilizar efetivamente aquilo que você propôs, aquilo que você previu. Detalhando, né? Exatamente. Detalhando bem. Muito bem. De forma a facilitar. Aí, a leitura com Emmanuel, que seria a leitura de um livro, aí você coloca as locuções, você prevê o que o locutor vai falar, insere na edição, por exemplo, 30 segundos Alta de Souza, você pode introduzir algo que já está pronto, não é, Sebastião? Uma campanha, né? Campanha em favor da vida, né? Campanha contra o aborto, a campanha do Natal, Jesus no lar, né? A campanha de culto do Evangelho no lar. Nesse momento aí você pode fazer essa abertura. No mês de setembro você pode falar chamada, da campanha, né? Viver Vale a Pena, Suicídio Nunca, Exato. Enfim. E no final, o encerramento, que também tem uma locução, e a prece final com uma música de fundo. Bom, esse é o programa Momentos com Emmanuel, o exemplo, 30 minutos. É bom lembrar, né, Murilo, que esse roteiro é o melhor roteiro para quem se sente à vontade, né? Você pode, às vezes, usar o modelo pronto, mas você pode adaptar, né? Criar o seu roteiro. O melhor roteiro é aquele que você se sente bem, você se sente melhor. Existem princípios, aqui existem os princípios e você vai utilizar da forma como melhor lhe convier. Bom, agora nós vamos para a execução, então, não é, Sebastião? Já vimos todo o projeto, a pauta e o roteiro. Definida a pauta e o roteiro, nós vamos então fazer o quê? Gravação de vinhetas. A vinheta é uma mensagem, vamos dizer, uma mensagem cantada, né? Uma mensagem com música, que serve para enfeitar o seu programa, vamos dizer assim, né, Murilo? Muito bem, você está usando uma trilha, um fundo musical, uma trilha sonora, aí você tem uma gama de alternativas, e sem contar que nós não podemos esquecer nunca, estamos trabalhando no bem, na divulgação da doutrina consoladora de Jesus por meio da doutrina espírita, que as intuições surgirão para que você faça o melhor para atender aqueles que estão ou que irão nos ouvir nos 2 planos da vida, não é? Bom, além do mais... Você que está nos acompanhando percebe que nós estamos buscando dinamizar, porque o rádio tem que ser muito dinâmico, né, Murilo, para que não haja nenhuma interrupção, nenhuma falta de interesse do ouvinte durante o programa. Então, criação dos quadros. Ao invés de você ter um programa com locução contínua, uma palestra inteira, você cria pequenos quadros. Exato. De 5 minutos, 2 minutos, 10 minutos, com intervalos musicais, de maneira que dê uma dinâmica interessante ao seu programa. E aí, dentro da gravação, após a gravação, que, aliás, vai ser um vídeo específico. Você vai ter acesso a um vídeo que vai estar falando sobre gravação, os meios que você teria para gravação, desde o simples de um celular que você pode utilizar, até equipamentos mais sofisticados em função da sua disponibilidade. Um computador, né? Um computador, etc. Nós vamos falar sobre edição, gravação, depois a edição, onde você coloca em série música, os efeitos especiais, você pode, por exemplo, ter uma radionovela, né? Onde você põe efeitos especiais, enfim, tudo que você pode criar para atender melhor o seu ouvinte.
Teremos um vídeo só para gravação e um só para edição. Só né? para edição. Isso aí vai facilitar. Feito né? isso, né, Sebastião? Você vai enviar a gravação ou vai postar a gravação na rádio, se você tiver espaço numa rádio local, ou então enviar para a Rádio Mundial de Espiritismo, por exemplo, para que a gente possa estar reproduzindo o seu programa. E a divulgação. Obviamente, é muito importante que você divulgue o que você está fazendo para que o maior número de pessoas possível possa estar tendo acesso àquilo que você produziu. Bom, alguns princípios e técnicas, Sebastião. Primeiro, a locução à voz, porque esse é o principal instrumento de quem está no rádio, porque não tem imagem, mas sim a voz, e a locução às vezes fala, eu não sou um profissional do rádio, mas você tem a sua voz, e você começa com essa voz que você tem, e aí aos poucos você vai buscando melhorar as condições cada vez mais, mas não deixe de começar por você não ter uma voz de locutor profissional. Muito bem. Outra coisa é a diversidade de quadros. Nós já falamos sobre isso, a importância de você ter pequenos quadros de maneira a dar uma dinâmica interessante. E a linguagem do rádio tem algumas especificidades. A nitidez. Você tem que ser claro. Aquele que está ouvindo, às vezes, um conceito que você está colocando, está ouvindo pela primeira vez. Então é necessário que tenha nitidez. O que mais? A simplicidade. Você vai falar para pessoas que, às vezes, têm dificuldade de entender conceitos um pouco mais complexos, de dificuldade. Então você tem que buscar simplificar para atingir também aquele público. Bom, outra coisa é a precisão. Nós estamos vamos falar de doutrina espírita, é importante que a fonte seja uma fonte confiável. Os livros, os médiuns sejam confiáveis, de maneira que aquilo que você está transmitindo chegue com uma certa segurança àquele que ouve. Murilo, importante também a síntese. Nós que trabalhamos na doutrina espírita, os postos de assistência, temos essa capacidade, né, de também simplificar, sintetizar aquilo que nós falamos, para também facilitar o aprendizado do ouvinte. E a necessidade também da repetição. Né? O rádio é muito dinâmico e às vezes chega um ouvinte naquele momento ali para acompanhar o programa, então é importante que você repita quem está ali falando com você, de qual assunto você está falando e qual é o nome do programa. Outra coisa é a correção, ainda que não sejamos o suprassumo, né, do português, nós precisamos naturalmente primar pela correção, não é? E uma linguagem forte, finalmente, né, que a rádio é impactante. Muito bem. Em seguida, aperfeiçoamento e qualidade. O ouvinte está sempre atento, né, Sebastião? E a gente precisa criar uma relação de confiança. Seus ouvintes acreditarão, né, naquilo que você disser. Por isso, redobre a atenção na hora de preparar o conteúdo do seu programa. Use informações de fontes confiáveis, entreviste pessoas que saibam do que estão falando, explique os conceitos mais complicados. Bom, a linguagem do rádio, nós já comentamos sobre isso. Falar no rádio não é apenas dizer coisas, não é, Sebastião? É fazer o ouvinte experimentar sensações através dos sons, é despertar a sua imaginação, é utilizar uma linguagem que envolva efetivamente o público. Onde divulgar o meu programa? Se você não tiver um rádio, se você não tiver um espaço, fala aí, Murilo. No ar, caros ouvintes, as ideias espíritas por meio da Rádio Mundial de Espiritismo. Uma emissora da Associação Mundo Espírita, AME. Produzido pelo Movimento Espírita. Pela sua casa espírita. Por você. Muito bem. Rádio Mundial de Espiritismo. Como participar? Grave programas ou quadros na sua casa espírita. Para enviar, acesse a aba Fale Conosco no site www.radiomundialdeespiritismo.com. Seja no exemplo ou na atitude, na ação ou na palavra. Recordemos que o Espiritismo nos solicita uma espécie permanente de caridade, a caridade da sua própria divulgação, segundo Emmanuel. Você gostaria de cooperar na divulgação da mensagem de Jesus? Podemos contar com você?